Olá, povo de Deus, mais uma aula aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, chegou aqui agora, meu nome é Maristela Coura e hoje nós vamos dar continuidade à primeira Reis do capítulo 15 ao capítulo 17. Para a gente dar continuidade às gerações de Davi, agora a gente está em Abião, bisneto de Davi. Então, quando seu pai Reoboão morreu, ele já estava em guerra com Jeroboão, porque essa guerra de Jeroboão começou com o pai dele, rei Salomão. A guerra com Jeroboão começou no meio do reinado do rei Salomão até o final. Depois foi para o seu filho Reoboão, depois veio para o seu neto Abiai. Então ele teve guerra todo o tempo com Jeroboão até o dia da sua morte. Então assim, Abião continuou o reinado dele fazendo tudo de errado aos olhos do Senhor, com as mesmas iniquidades que o pai dele, Reoboão, estava fazendo. Por quê? Porque ele via o pai dele fazendo coisa errada e deu continuidade às coisas erradas. Reoboão não falou de Deus para o seu filho. Então, assim, durante os anos de reinado ali de Abiai, ele fez tudo aos olhos errados, tudo errado aos olhos do Senhor. Ele não andou nos caminhos do Senhor, continuou com a guerra de Jeroboão, foi um caos ali, literal, até que ele veio a falecer e o seu filho Asa ficou reinando no seu lugar. E Asa, durante os 41 anos, reinou ali sobre o povo, né? Geralmente vem, né, de Davi para cá, 40 anos reinando, depois 41 anos, é sempre nessa faixa, assim, de tempo. Só que Asa, ele quebrou essa maldição hereditária. Ele começou a fazer tudo que é bom aos olhos do Senhor, né? O rei Salomão, filho do rei Davi, fez meia parte da vida dele o que era bom, depois fez o que não era bom. Depois de Reoboão, que era filho de Salomão, fez tudo errado. Depois, o filho de Reoboão fez tudo errado. Asa, que é o tataraneto do rei Davi, começou a fazer o que é certo. Então, ele começou a fazer coisas que eram bons aos olhos do Senhor. Ele começou a tirar todos os rapazes escandalosos daquele local. Começou a tirar todos os ídolos. Tudo que estava de errado naquele lugar, ele começou a reformular tudo e fazer tudo certo, sabe? Até a sua própria mãe, a Maaca, ele removeu do reinado, tirou ele como rainha porque ela idolatrava deuses. E ele não concordava com isso, então ele fez uma limpa mesmo. Não foi assim, eu fiz isso com o povo. Não, ele fez isso começando de dentro da casa dele. Tirou a mãe do reinado porque ele idolatrava outros deuses. Ele começou a fazer uma limpa dentro de casa e começou a fazer uma limpa fora de casa também. E teve guerra todo o tempo de vida do reinado de Asa com o rei de Israel, Baasa. E aí, Asa pegou todos os seus bens, todos os seus ouros, todas as suas joias, toda a sua riqueza e entregou na mão dos seus servos. Pediu os servos para entregar ao rei da Síria, porque o rei da Síria tinha uma aliança com Baasa, que era o homem que ficava lutando contra ele o tempo todo, em troca de paz, né? Ele falou, para de fazer essa aliança com ele, que eu vou te dar essas riquezas, esse ouro, essa prata, esse linho, esse cedro, para que a gente faça aliança entre nós. Ele queria paz, ele queria o que o seu avô, seu bisavô, rei Salomão, fazia, né? Ter paz com as outras pessoas e presenteava e pedia, né, uma bandeira, levantava uma bandeira de paz para não ter guerra, porque ele já não aguentava mais guerra. E aí, assim, aconteceu que Asa, no final de vida dele na velhice, ele teve problema nos pés, ele começou a ficar sem conseguir andar. E aí Asa morreu e foi sepultado junto com as suas gerações, Davi, Salomão, junto com seus pais, e o seu filho Jeosafá assumiu o reinado no lugar dele. E dessa linhagem de Jeroboão nasce Acabe. Acabe reina e se casa com Jezabel. Então Acabe começou a fazer coisas que o Senhor não se agradava, principalmente casando com Jezabel, porque ela fazia parte do povo dos Sidônios. Esse povo, eles adoravam a Baal. E aí o profeta Elias aparece para Acabe e fala para ele que o Senhor não tem se agradado com o que está acontecendo e que não haveria chuva mais naquele tempo até que a palavra dele subisse ao Senhor para que voltasse a chover. E aí depois disso o Senhor falou para o profeta Elias, olha, agora você vai para o Oriente, se esconde lá, fica um tempo lá, que eu vou mandar alimento para você pelos corvos de manhã e de noite, e você fica lá até a minha palavra. E aí a palavra do Senhor veio até Elias dizendo para ele, levanta-te daí, vai até Zarefate e encontra uma viúva, que eu vou falar para essa viúva te sustentar. E assim Elias foi. E aí, chegando lá, perto do poço, ele viu essa viúva e falou pra viúva, me dá um pouco de água para beber. E aí a viúva foi lá e pegou um pouco de água e deu para ele beber. E aí, depois que ele bebeu a água, ele falou para ela, agora vai e traz um punhado de farinha e faz um bolo e me dê, para eu comer. E aí ela falou assim, meu senhor, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. E aí eu vou fazer essa mistura e vou comer essa última refeição com meu filho, porque vamos comer e vamos morrer. E aí Elias falou para ela, mulher, não temas, faz conforme eu estou te falando. Faça um pouco de bolo para mim primeiro,
um pequeno bolo para mim, com o que você tem, e o restante que sobrar você faz para você e para seu filho. E aí a mulher foi fazer conforme Elias tinha falado. Ele confortou o coração dela, dizendo assim, olha, assim diz a palavra do Senhor, nem um azeite te faltará, nem uma farinha te faltará, nem um mantimento te faltará, até que caia a chuva do Senhor, vocês não vão morrer. E assim foi feito. Ela fez conforme ele tinha falado para ela fazer, e assim realmente nunca faltou nada desde então, naquele momento, na casa dela, nem para ela, nem para o filho e nem para o profeta. E o filho dela adoeceu e morreu. E ela chegou até o profeta Elias e falou para Elias, olha o que aconteceu, poxa, meu filho morreu, o que eu faço? E aí Elias pegou o filho dela no colo, levou para o andar de cima, que era um quarto que Elias estava morando lá, e colocou ele na cama e começou a orar para o Senhor. Começou a pedir para Deus para que a alma do menino voltasse para o corpo dele, clamou, implorou, e o menino ressuscitou. Né, a alma do menino voltou pro corpo dele, e ele desceu com o menino e falou, aqui tá seu filho não morreu, seu filho tá vivo. E aí a mulher disse pra Elias, eu já sabia que você era profeta, mas agora tenho mais certeza ainda, porque o que você fez, só um homem de Deus poderia fazer. E assim a gente acaba a aula por aqui. Então, se você gostou dessa aula, já clica no sininho, já se inscreve, manda para o máximo de pessoas que você conseguir, edifica a vida de alguém com esses vídeos, edifica a minha vida com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que o favor e a graça do Senhor esteja sempre presente na sua casa, que nada falte para vocês, que Deus seja o Deus provedor da casa de vocês, que nunca falte mantimento, nem alimento nos armários, nem alimento na geladeira. Seja sempre fiel e verdadeiro com o Senhor. Sempre se arrependa das coisas que você fizer, de todo o seu coração, que Deus é um Deus bondoso. Tá bom? Beijo grande, até a próxima aula.